Bem-vindos! Hoje a nossa análise mergulha fundo na complexa teia dos conflitos urbanos lá no Rio de Janeiro e como isso tudo reverbera, né, nas políticas públicas e no dia a dia das pessoas. Exato. A gente está com um conjunto bem específico de fontes para essa exploração. Tem relatórios institucionais, aqueles mais densos, sabe? Planilhas de dados, artigos de notícias que pegam o calor do momento e também alguns estudos tentando conectar os pontos. Um material bem variado, né? Sim, e a nossa missão aqui é destilar o essencial disso tudo. A gente quer entender a dinâmica desses conflitos, quem está envolvido, como eles agem e, principalmente, como essa realidade pressiona o Estado a agir ou a reagir, né? E o que isso significa para quem vive na cidade. Uhum. E é fundamental deixar claro, a nossa abordagem aqui é de buscar uma compreensão neutra, tá? Baseada só no que as fontes trazem pra gente, sem colocar opinião nossa ou informação de fora. Ok. Então, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos lá. Para começar, vamos pintar o cenário geral que emerge desses documentos, né? As fontes são, assim, unânimes em descrever um cenário de violência urbana que persiste no Rio. É marcado por confrontos que envolvem, tipo, um triângulo tenso de atores. Um triângulo, sim. Isso. Facções criminosas disputando o território de tráfico, grupos de milícia expandindo o controle territorial, controle econômico, e as forças policiais do Estado que entram nesse cenário muitas vezes de forma bastante letal. Não é uma coisa simples, né? É um emaranhado de conflitos um em cima do outro. Definitivamente não é simples. É uma sobreposição complexa. E um custo humano disso, como as fontes detalham bem, é brutal. Os relatórios apontam para períodos específicos com recordes de mortes por intervenção policial, números que, segundo os analistas que as fontes citam, indicam uma escalada bem preocupante. Uma escalada nítida nos dados, sim. Mas não são só números, né? As fontes descrevem de forma muito viva o impacto no dia a dia. Tipo, avenidas principais bloqueadas por operações ou protestos, deixando milhares de pessoas ilhadas. Terrível. Serviços essenciais, como postos de saúde, escolas, fechando as portas em áreas de conflito, às vezes por dias seguidos, sabe? Um dos estudos que a gente viu menciona especificamente a Baixada Fluminense e a Zona Oeste como áreas onde essa interrupção virou quase rotina em certos períodos. E o que é realmente marcante quando a gente cruza esses diferentes documentos é a intensidade, sabe? E a frequência desses picos de violência. Não é um conflito que fica ali latente e explode de vez em quando. Hum. As fontes sugerem mais uns ciclos de confrontos muito agudos que se repetem. Os dados de letalidade policial que você mencionou, por exemplo, eles não são só altos, eles têm picos alarmantes em certos meses ou anos, como alguns gráficos nos relatórios mostram bem. Entendi. Isso sugere não só que o problema persiste, mas uma dificuldade crônica em alterar essa dinâmica de confronto, né? Faz sentido. E teve um evento que as fontes dissecam com bastante atenção, que ocorreu no período que os documentos cobrem, ali por volta de 2025. Foi a chamada Operação Compensação. Ah, sim. Essa operação é bastante citada. Exatos relatos nos materiais descrevem um saldo assim trágico. 64 mortes registradas num único dia de operação num complexo de favelas. 64? É um número muito alto. Altíssimo. E o que as análises ali nas fontes destacam sobre esse episódio não é só o número em si, mas o que ele meio que expôs sobre a máquina do Estado, sabe? O que ele revelou. Apontam por uma falha muito aguda na articulação entre as forças policiais e os órgãos de inteligência, e talvez o mais crítico, entre o governo estadual e o federal. Segundo alguns artigos, eles ficaram trocando acusações sobre responsabilidade, falta de coordenação. Famoso jogo de empurra. Exatamente. E isso alimentou, como as notícias da época indicam, uma percepção pública de descontrole, sabe? E de uma estratégia baseada muito mais na força bruta do que em planejamento prévio. E essa percepção de descontrole, pelo que as fontes indicam, não fica só nos analistas ou na mídia, né? Ela se reflete diretamente na rotina interrompida que você mencionou antes. Com certeza. As fontes trazem relatos de moradores descrevendo a imprevisibilidade como o pior fator.
Não saber se o ônibus vai passar, se a escola do filho vai abrir, se vai dar para sair para trabalhar em segurança. A incerteza constante, né? Exato. Um dos estudos qualitativos que a gente tem aqui cita um morador dizendo: a gente não vive, a gente sobrevive à espera do próximo tiroteio. Isso ilustra bem como a violência, segundo as fontes, corrói não só a segurança física, mas a própria estrutura da vida cotidiana, né? E a confiança nas instituições. Uma frase muito forte. E muito reveladora dessa realidade. Pois é, e aqui é onde a análise das fontes fica realmente interessante, eu acho. Como essa pressão constante da violência que a gente vê exemplificada em eventos como a Operação Contenção, como isso bate nas políticas públicas. Boa pergunta. Os documentos indicam que esses picos de crise acabam funcionando como catalisadores para debates, para exigências de mudança, especialmente no que diz respeito à atuação da polícia. Não é um processo linear de melhoria, parece mais um ciclo de crise e reação, sabe? Um ciclo reativo, sim. Isso fica bem claro. E os materiais detalham pontos específicos que entram na pauta nessas horas. Tem uma pressão documentada por mais transparência, divulgação de protocolo de operação, relatório detalhado depois da ação. Uhum. A questão das câmeras corporais é um exemplo que aparece toda hora nas fontes. Discute-se não só se tem que usar ou não, mas como gerenciar as imagens, quem tem acesso, órgãos de controle, a defesa dos envolvidos. A gestão da informação gerada, né? Exatamente. E outro ponto crucial que levantam é a necessidade de justificativa jurídica forte para as incursões, principalmente em favelas. Tentando evitar aquelas operações baseadas só em denúncia anônima, sem verificar, sabe? Algo que alguns relatórios apontam como gatilho para ações desastrosas. E nesse contexto de buscar mais controle, mais legalidade, as fontes destacam muito, repetidamente, a ADPF 635. A ADPF 635. Explica pra gente o papel dela nessa história segundo as fontes. Então, é crucial entender o papel que essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi julgada pelo STF, o Supremo, assume nessa narrativa que as fontes constroem. Ela começou focada em restrições durante a pandemia, mas acabou virando, segundo os documentos, um marco de referência permanente. Uma visão-chave que emerge das fontes é como a DPF 635 funciona quase como um termômetro da crise institucional, sabe? Um termômetro, como assim? A menção a ela, a invocação dela por órgãos de direitos humanos, ou mesmo pelo Ministério Público, parece que ressurge com força justamente quando a letalidade dispara ou quando aparecem operações muito questionadas. Ah, entendi. É como se fosse um freio de emergência institucional, sabe? Uma ferramenta jurídica para tentar impor limites quando outras formas de controle parecem não estar funcionando. Os documentos citam debates intensos sobre o quanto as determinações delas são de fato cumpridas pelo governo do Estado. Entendo. Um mecanismo de controle judicial importante nesse cenário. Exato. E se a gente conectar isso ao quadro geral, a gente vê essa tentativa de resposta via controle judicial com a ADPF, mas as fontes apontam para outro gargalo institucional que persiste: o uso dos recursos financeiros para a segurança. Ah, questão do dinheiro. Sempre crucial. Sempre. Vários documentos, incluindo auditorias, reportagens investigativas, eles indicam um padrão de subexecução dos fundos federais que são repassados para o Rio para a área de segurança. Subexecução, quer dizer que o dinheiro não é gasto. Exatamente. Bilhões previstos no papel, mas só uma fração é efetivamente gasta dentro do ano fiscal. As fontes detalham o debate que isso gera, né? Cobranças sobre a capacidade de gestão do governo estadual, questionamentos sobre se os projetos apresentados para receber a verba são adequados, e até a suspeita, levantada em alguns artigos, de que a burocracia excessiva ou talvez disputas políticas entre Rio e Brasília acabou emperrando investimentos que seriam cruciais em equipamentos, tecnologia, treinamento para a polícia. Nossa! Um relatório específico menciona um programa de modernização da comunicação das viaturas que era considerado vital e que ficou anos parado por causa dessas travas burocráticas e falta de execução do orçamento. Isso que você descreve sobre os fundos é um ponto nevrálgico mesmo, que as fontes realmente martelam bastante.
Elas pintam um quadro meio paradoxal, né? Sim, um paradoxo. Nem sempre o dinheiro que está disponível é aplicado de forma eficiente ou total. Exato. Então, a gente tem instrumentos legais como a DPF tentando regular a ação, e tem debates sobre recursos tentando viabilizar os meios. Mas a implementação efetiva das duas coisas, da regra e do recurso, parece ser um desafio contínuo. Um nó que as fontes indicam que o Rio tem dificuldade em desatar, né? A falta de planejamento estratégico de longo prazo é uma crítica que aparece muito nesses documentos. É uma crítica recorrente, sim. A falta de visão de longo prazo e a dificuldade na execução. Agora, vamos voltar o nosso foco para as consequências humanas mais diretas. Para além das estatísticas de morte ou dos debates institucionais, como essa dinâmica toda afeta a vida das pessoas no nível mais básico do dia a dia? As fontes que a gente analisou são muito ricas em detalhes sobre isso. O direito à educação, por exemplo, é atingido em cheio. Relatórios mencionam escolas em áreas de conflito que chegaram a ficar semanas com aulas suspensas, ou funcionando em esquema de rodízio. Imagina o impacto no aprendizado de milhares de crianças, de adolescentes. Um impacto devastador a longo prazo. E os relatos falam do medo, né? Medo dos professores, dos alunos, a dificuldade de chegar na escola, o trauma que fica. Sim, o trauma psicológico é outro fator. E a saúde também não escapa. As fontes descrevem postos de saúde e clínicas da família fechando durante a operação policial, cancelando consulta, dificultando o acesso a tratamento contínuo para quem tem doença crônica. Isso é muito grave. Um artigo cita o caso de uma senhora que não conseguiu buscar insulina por 2 dias seguidos porque a área estava conflagrada, como eles dizem. E o trabalho? Imagino que também seja afetado. Muito. Relatos de moradores que perdem o dia de serviço ou até o emprego mesmo por não conseguir sair de casa ou por chegar atrasado por causa de bloqueio de tiroteio. As fontes são muito enfáticas em sublinhar que esse peso todo cai de forma desproporcional sobre a população negra e pobre, né? Moradora das favelas, das periferias, que já enfrenta tantas outras vulnerabilidades. A desigualdade se manifesta aí de forma brutal. E aquela frase que a gente mencionou antes, para variar estamos em guerra, que uma fonte cita como dita por um morador, ela ganha ainda mais peso nesse contexto, né? Sem dúvida. Segundo a análise do estudo que traz essa frase, ela não expressa só resignação, mas uma crítica muito amarga à falha do Estado em garantir uma normalidade mínima. É a percepção, documentada nas fontes, de que o conflito virou o pano de fundo permanente da vida. Algo com que se tem que lidar, se adaptar, mas que nunca some de verdade. Exatamente. E essa percepção acaba alimentando a pressão sobre outras instituições também. Não só a polícia ou o governo executivo. As fontes destacam bastante o papel ativo de órgãos de controle e de defesa de direitos. Quais órgãos, por exemplo? O Ministério Público Federal, o MPF, que fiscaliza a lei e atua em questões de direitos humanos, a Defensoria Pública da União, a DPU, focada na assistência jurídica gratuita para os vulneráveis, e a própria Assembleia Legislativa do Rio, a ALERJ, o Parlamento Estadual. Todos eles são citados nos documentos como instâncias que cobram respostas, que cobram mudanças do governo do Estado. E o que eles cobram, basicamente? As demandas que aparecem nos documentos são bem consistentes, sabe? Exigem planejamento estratégico de segurança pública que vá além do confronto direto, pedem mais investimento em inteligência policial para desarticular o crime organizado financeiramente, nas lideranças, em vez de focar só na ocupação territorial que muitas vezes é temporária. Inteligência em vez de só força, né? Exato. E insistem muito, com veemência, no respeito aos direitos humanos como premissa básica de qualquer ação do Estado. Alguns documentos mencionam recomendações específicas feitas por esses órgãos, tipo criar protocolos claros para entrar em domicílios ou implementar ouvidorias externas e independentes para a polícia. E essas sugestões são implementadas. Segundo as fontes, elas enfrentam resistência ou uma implementação muito lenta. E isso levanta uma questão importante que permeia todas as fontes, mesmo que de formas diferentes, que é como encontrar o equilíbrio, né? Como garantir a segurança, que é uma demanda legítima da sociedade, um dever do Estado, sem violar os direitos fundamentais dos cidadãos, especialmente daqueles que já são os mais afetados pela violência
e pela ausência de outros serviços públicos. É a grande questão, né? Sim, os documentos deixam claro que não se trata só de reduzir índice de criminalidade no papel. Trata-se de garantir o direito de ir e vir, o direito à educação, à saúde, a ter uma vida digna. O que as fontes sugerem é que essa dinâmica atual, de confrontos e respostas muitas vezes reativas, acaba aprofundando as desigualdades e minando a confiança na capacidade do Estado de proteger e respeitar seus cidadãos ao mesmo tempo. Então, o que tudo isso significa, né? Olhando para o conjunto dessas fontes que a gente analisou. Significa que a violência no Rio, conforme está descrita aqui, ela transcende a ideia de ser só um problema policial ou de segurança pública isolado. Vai muito além disso. Ela se revela, na leitura desses documentos, como um fenômeno estrutural, quase um modo de funcionamento da cidade, com implicações muito profundas e diárias na vida de centenas de milhares de pessoas. E na própria governabilidade. Exato. É um ciclo complexo onde a violência gera crise, a crise gera pressão por respostas que nem sempre são eficazes, e as respostas, ou a falta delas, impactam a vida cotidiana, alimentando novas tensões. As fontes pintam um quadro de desafios que são sistêmicos mesmo. Sistêmicos, essa é a palavra. Vamos só recapitular rapidinho os pontos essenciais que a gente tirou desse material todo. Primeiro, a natureza complexa dos conflitos no Rio, envolvendo esse jogo de múltiplos atores, facções, milícias, Estado, com consequências humanas devastadoras. Segundo, a forma como essa realidade pressiona as políticas públicas, levando a debate sobre regulação, como a ADPF 635, transparência com as câmaras corporais e a eficiência no uso de recursos, como os fundos federais que não são totalmente executados. Pontos cruciais. E terceiro é talvez o mais impactante, as consequências severas e desiguais no cotidiano, minando direitos básicos como educação, saúde, trabalho, principalmente para os mais vulneráveis, e criando essa percepção de crise permanente. E, de novo, importante repetir, nossa análise ficou estritamente no conteúdo das fontes que a gente tinha em mãos. E com uma reflexão final baseada unicamente no que esses documentos nos mostraram, o que emerge é um padrão muito claro. Ciclos de violência aguda, frequentemente seguidos por respostas institucionais que parecem mais reativas do que proativas, né? Sim, essa sensação de reação constante. A DPF 635 sendo invocada em momento de crise, os debates sobre fundos que esquentam depois de operações desastrosas ou estatísticas alarmantes. Tudo isso, segundo as fontes, acontece enquanto os impactos na vida das pessoas persistem de forma crônica. A sensação que os documentos deixam é a de um sistema que está sempre correndo atrás dos problemas, com dificuldade em antecipá-los ou em modificar suas causas estruturais. Uma análise preocupante que emerge das fontes. Sim. E isso nos leva, talvez, a uma questão provocativa para a gente pensar depois, uma questão que brota diretamente dessa dinâmica que as fontes descreveram. Se os materiais retratam essa recorrência de confrontos intensos, seguidos por medidas que são predominantemente reativas, o que os próprios padrões de falha e de resposta que estão documentados ali sugerem sobre o tipo de mudança que seria necessária, para além de simplesmente reagir à próxima crise? O que seria preciso, seguindo a lógica implícita nesses relatos, para que as abordagens de segurança pública no Rio pudessem evoluir para ações capazes de quebrar esse ciclo e talvez abordar as raízes mais profundas da violência e da desigualdade que as próprias fontes apontam como sendo o pano de fundo constante de tudo isso? Uma pergunta fundamental, sem dúvida, que fica ecoando aqui depois dessa nossa análise. Agradecemos a atenção de todos nesta imersão profunda no material sobre os complexos desafios urbanos do Rio de Janeiro e suas interconexões com as políticas públicas e a vida na cidade.